pequeno estudo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 26. Vou falar hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Então, existe a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um deles é uma pessoa distinta uma da outra. Mas eis o mistério que eles são um. E a Bíblia fala que eles concordam num só propósito. Amém? Então, o Pai é uma pessoa, o Filho também é uma pessoa, e o Espírito Santo também, ele é uma pessoa divina. Porém, a gente tem três deuses ou um só Deus? Um só. Os três representam um. Quem entendeu, diga amém. Amém? É uma trindade, certo? E a Bíblia não fala muito sobre a Santíssima Trindade. Amém? Muitos mistérios e perguntas, vamos ter só as respostas só quando a gente chegar lá no céu. Amém? Aí nós vamos ter muita resposta. Mas nós vamos entender aqui sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos falar o que ele é, o que ele faz, qual é a sua missão. Amém? Vamos lá. Evangelho de João 14, versículo 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Para um minutinho aí. Então aqui, Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo de Deus, que havia de vir sobre o povo que tem o servido. Então ele vem declarando para os discípulos que ele não ia deixar os discípulos órfãos. Ele vem falando que não ia deixar os discípulos só, mas que convinha que ele subisse, senão não viria um outro Consolador. Então na época lá Jesus estava presente em carne, caminhando em carne, o corpo de homem presente. Então eles não sentiam nenhum tipo de solidão, porque Jesus estava ali presente em carne. Então Jesus começou a falar da vinda do Espírito Santo. E ele chama o próprio Espírito Santo de Consolador. E ele diz também que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Três coisas aqui Jesus falou sobre o Espírito Santo. A primeira coisa que Jesus falou é que o Espírito Santo ele é consolador. Consolador. Ele consola. Por exemplo, a gente sabe que nós não podemos ver a face de Jesus ainda. Amém? Não podemos ver a face. Eu nunca vi a face dele. Mas eu vivo como se eu conhecesse. Como se ele estivesse andando comigo há muitos anos. Então, você que tem seguido a Jesus, você tem uma consolação dentro de você, como se você conhecesse Jesus desde pequenininho. Não é? Você não é consolado com isso? Então, quem faz isso é o Espírito Santo. E a gente nunca viu a face de Jesus. Nunca falamos assim com ele, igual os discípulos no passado falaram. Puderam abraçar, puderam ali receber a imposição de mão dele. Hoje a gente fala com Jesus e em espírito, espiritualmente falando, a gente fala com o Senhor Jesus, ele fala conosco, e o Espírito Santo tem a missão de nos consolar. Então a gente sabe que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, está lá no céu, o Filho está lá no céu. Mas Jesus está aqui por causa do Espírito Santo. Então, eles são um, mas são pessoas distintas. Então Jesus declarou que o Espírito Santo ele é consolador. Então, na ausência dele,
em carne, na ausência de Jesus em carne, o Espírito Santo iria consolar, iria preencher essa falta que os discípulos iriam sentir. Então hoje, cada um de nós que seguimos ao Senhor Jesus, a gente vive como se a gente tivesse visto Ele muitas vezes, como se a gente tivesse crescido junto com Ele, mas a gente nunca ouviu a face dEle. E então quem nos dá essa certeza, essa paz? O Espírito Santo. O trabalho dele é consolar. Outra coisa que Jesus falou: Ele vos ensinará todas as coisas. Você tem aprendido sobre as coisas de Deus? Você tem aprendido? Você tem crescido no seu conhecimento? Tem. Quem está te ensinando? O Espírito Santo está te ensinando. Então, Ele é responsável por consolar o homem. Ele é responsável por consolar o homem. E Ele também é responsável pelo ensinamento aos homens. Porque Jesus falou assim: Ele vos falar, Ele vai vos falar de tudo aquilo que Ele tem ouvido. Como Ele também falou: as coisas que eu vos falo não é de mim mesmo, eu falo como as que eu tenho ouvido da parte do meu Pai. Então, o Espírito Santo, ele tem essa responsabilidade de consolar o cristão e também de levar o ensinamento a todos vocês. E é lógico que esse ensinamento ele vai utilizar muito da igreja, das mensagens, das pregações, como ele tem feito. E também ele pode utilizar de muitas outras maneiras. Ele pode ensinar você através de um testemunho. Ele pode ensinar para você, como por exemplo, você vê uma pessoa tendo resultado ruim na vida dela, porque ela fez isso, ela fez aquilo outro, e ela tomou um baita de um prejuízo feio na vida. Está com a vida arrebentada. Aí você olhou e aprendeu: opa, olha só, quem vai por esse caminho quebra a cara. O Espírito Santo está te ensinando. Então, Ele é responsável, irmão, por nos ensinar. Só que é o seguinte: a gente tem que dar ouvido para Ele. Se a gente não querer dar ouvido para Ele, Ele vai sempre continuar disposto a ensinar, sempre pronto a ensinar. Mas Ele não trabalha com obrigação, Ele não obriga, Ele não força. Ele não é aquela coisa assim: ou você aprende ou você morre. Ou você aprende, ou eu te expulso da minha igreja. Não. Ele está ali querendo te ensinar. Como Ele tem nos ensinado. Como Ele tem nos revelado. E a outra responsabilidade que Ele tem também, de trabalhar na vida do homem, é o ato de vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Então nós, os homens, a nossa mente é limitada. Amém? Não dá para guardar, humanamente falando, todos os ensinamentos de Jesus. A gente precisa da ajudinha do Espírito Santo para nos fazer lembrar. E Ele nos faz lembrar. Então, quando você está orando, ou quando você está fazendo alguma outra coisa em sua vida, e vem na sua cabeça uma lembrança de algo da igreja, Ele está te fazendo lembrar. De repente do nada você lembra de um certo demônio que caiu na igreja. E que a gente foi lá em nome de Jesus, libertamos aquela pessoa, e você viu com o poder de Deus. Ele está fazendo você lembrar que Deus é poderoso, que a igreja tem o poder de Cristo. Ele está fazendo você lembrar. O problema é que o homem lembra, mas não quer dar ouvido. A pessoa lembra, sabe que aquele ato ali foi Deus, ou então às vezes você começa a lembrar de coisas antigas que Deus fez na sua vida, mas muitos nem Ele mesmo dá atenção. Poxa, como Deus estava comigo naquela época. Poxa, olha, eu lembro que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Você vai lembrando. Não é você mesmo que está procurando lembrar. É Ele que tem uma missão de nos fazer lembrar. Porque nós, os homens, a nossa mente é limitada e a gente esquece facilmente das coisas, a gente vai
esquecendo. Então, ele tem essa responsabilidade de fazer a gente lembrar de tudo que Jesus nos tem falado, através da sua palavra, através dos sinais. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, amém? O trabalho dele é consolar, o trabalho dele é ensinar. Então, veja bem, quem despreza o ensinamento, você é um baita de um bobo, uma pessoa boba. Quem despreza o ensinamento, não quero ir aprender, prefiro assistir o Chaves. O Espírito Santo é o professor, querido. Ele que é o professor, ele que ensina. Ele que é o bom professor, ele está ensinando, ele está mostrando. E quem despreza o conhecimento das coisas de Deus, ele mesmo está desprezando o próprio Deus na vida dele. Que a Bíblia fala que o homem sofre por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, o homem perde muita bênção, perde muita batalha, perde a razão, porque ele faltou conhecimento. Então ele tem essa missão de ensinar. E os ensinamentos está nada mais, nada menos que na palavra. Tudo está aqui na palavra. E ele também tem nos trazido ensinamento através das mensagens, das pregações. É o trabalhar dele. Por exemplo, agora eu estou falando sobre a pessoa dele. Então ele, nesse momento, ele é responsável por levar uma palavra ao seu entendimento. Ele é responsável por trabalhar na sua mente para que você compreenda quem ele é. Ele é responsável por nos trazer o ensinamento. Mas é lógico, ele não vai ensinar uma pessoa que não quer dar ouvido para ele. Sim ou não? Ele não vai ensinar uma pessoa que está com a mente lá fora. O que ele está falando, a pessoa não está dando ouvido. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa com a função de consolar, ensinar e fazer lembrar das coisas que Jesus nos ensinou. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Amém? E ele também o Espírito Santo, ele é dotado de muitos dons. A Bíblia chama de dons, tem partes que a Bíblia chama, referindo a dons, a Bíblia fala Espírito. Por exemplo, quando Isaías, lá no Isaías 11, vamos lá no Isaías 11. Isaías 11, versículo 1 e 2. Isaías está falando a respeito do Messias que havia de vir. E ele está dizendo também, aqui no versículo 1 e 2, do grande poder do Espírito Santo que vai habitar no Messias. Então vamos lá, Isaías 11, versículo 1 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, está falando do Senhor, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o de inteligência, o Espírito de conselho, o de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o de temor do Senhor. Então veja bem, esses espíritos que estão aqui falando, essas qualidades de espíritos, é dado como dom. Então o Senhor Jesus possuiu todos esses dons espirituais. Por exemplo, para ele poder realizar milagres, ele precisava do Espírito do Senhor para poder realizar milagre. E para ele também poder vencer o diabo e fazer muitas coisas com sabedoria, ele precisava do Espírito de sabedoria. Como ele foi muito sábio, e ele respondia muitas perguntas que as pessoas faziam para pegar ele respondia sabiamente. Ele precisou receber o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o de temor do Senhor. Jesus teve todas essas qualidades espirituais que podemos chamar de dons. Espírito de sabedoria, o dom da sabedoria, Espírito do conhecimento, dom do conhecimento, Espírito da fortaleza, Espírito do temor. Então ele
o Espírito Santo de Deus, ele também, assim como ele colocou na pessoa de Jesus, aqui está revelado o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Está falando que ele haveria de vir, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. A linhagem sanguínea, Jessé, tronco de Jessé. E então, em seguida, vem falando que o Espírito repousará sobre ele. Então, são pessoas distintas, né? Então, o Espírito Santo, ele é tudo isso aqui, ó. Na sua total plenitude, ele opera todas essas coisas aqui, ó. E em cada um de nós, ele procura dar também segundo as nossas necessidades. E nós necessitamos de tudo isso daqui, ó. Necessitamos do Espírito do Senhor, senão não conseguimos expulsar os demônios, não temos poder em nós. Se o Espírito do Senhor não estiver em nós, precisamos do Espírito de sabedoria, para que a gente possa prosseguir na vida. Precisamos do Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, principalmente o pastor da igreja, o líder. Ele tem que ter o Espírito de conselho dele, ou seja, o bom conselheiro, né? Ele sempre tem que estar pronto a dar um sábio conselho às ovelhas que vai vir. Vai fazer pergunta, a ovelha vai fazer pergunta, vai estar com uma dúvida disso, uma dúvida daquilo outro, como resolver tal problema, como dar a volta por cima nisso, como vencer aquilo outro. Então, ele tem que ter o Espírito conselheiro, para ele poder passar a instrução. Então, o Espírito Santo, ele é dotado, a sua plenitude, ele opera todas essas maravilhas. Então, ele também, a Bíblia fala que ele é o Espírito que revela. Ele também revela. E o que é uma revelação de Deus? A revelação de Deus não é só aquilo que os crentes têm pensado por aí, que é o profeta falar uma coisa que ninguém sabe, só ele sabia. Não, revelação não é só isso. A revelação, ela vem de 3 dons bíblicos. Quem estava aqui nos ensinamentos dos dons espirituais, por isso que é bom você estar sempre na igreja ouvindo a palavra, que é fácil para o seu entendimento. Eu falei sobre três qualidades, 3 definições de dons espirituais. Quem lembra? 3 definições de dons espirituais: dons de poder, dons de inspiração e dons de revelação. Os dons de revelação, está lá discernimento de espírito, está lá o dom da sabedoria e o dom da ciência. Sabedoria é o dom da palavra. E o dom da ciência. Dom da palavra, ciência e discernimento de espírito, esses dons trazem revelações. Ou seja, quer mostrar coisas ocultas. Então, tudo aquilo que estava oculto e agora não está mais, aquilo te foi revelado. Aquilo te foi revelado. Então, o Espírito Santo, ele trabalha de muitas formas para poder revelar. Né? Por exemplo, uma correção, como já foi ensinado aqui, tem uma revelação de Deus aí. Tem ou não tem uma correção? Tem ou não tem? Tem ou não tem uma correção? Quando Deus corrige o obreiro, quando Deus corrige o pastor, o membro, tem uma revelação lá, naquela correção. Qual é a revelação que está lá? Na correção. Você lembra? Ei? Você lembra? Vocês lembram, obreiro? O obreiro tem que estar afiado, querido. Quando vem uma correção, tem uma revelação lá. E qual é essa? A revelação é a seguinte: está sendo revelado como que você está. Naqueles momentos, naqueles dias, está sendo revelado como é que você está, a sua vida diante dele. Muita gente procura saber, Deus, como é que eu estou diante do Senhor? A ideia é essa correção. Deus está revelando, você está assim, 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 não estou me agradando não. Então a correção tem revelação. Né? Na área de libertação tem muita revelação profunda. Então o Espírito Santo, ele revela.
O espírito do diabo, que é o copiador, ele tenta copiar, ele não revela nada, ele trabalha com adivinhação, ele tenta adivinhar. Quem revela é Deus, Deus sabe o futuro, o diabo não sabe o futuro. Ele prevê, ele tenta prever. O diabo, ele vai somando uma coisinha com outra e ele tenta prever o resultado daquilo ali. Mas revelação, só quem sabe é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, quando você está lendo a Bíblia e aquilo lhe cai no entendimento do que você leu, o Espírito Santo está te revelando. E ele está usando ali o dom, palavra da sabedoria, palavra da sabedoria. Ou pode ser que ele esteja usando o dom da ciência, que é um conjunto de conhecimentos. Conjunto de conhecimentos. Então, olha o papel do Espírito Santo. Olha, ele faz todas essas coisas na vida do crente. Ele faz todas essas obras. O Espírito Santo de Deus, ele é responsável por nos revelar, nos trazer revelações, nos avisar, mostrar as coisas que estão acontecendo. Deus também usa por meio de revelações, visão em sonhos. No caso entra aí discernimento de espírito, na área do discernimento de espírito. Então ele usa os sonhos também. Quando muitas das vezes ele falou com você na palavra e entrou aqui, saiu por ali, você não deu atenção. Ele tentou falar de novo, você não deu atenção. Então ele vai procurar falar com você, muitas das vezes, através de sonhos. E por falta de dar atenção, a pessoa não entende também o sonho. Aí não entende, Deus está falando, e ela fica sonhando direto, sonhando. Às vezes os sonhos vêm repetidos e a pessoa fica sem entender. Pastor, então como é que eu faço? Se eu sou essa pessoa, como é que eu faço? Primeira coisa que eu te digo, se achegue mais à presença de Deus. Saia da carne imediatamente. Entra no mundo espiritual. Você já sabe, entre em oração, comece a entrar em oração. A você discernir as coisas de Deus, a Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras. A pessoa entende o sonho como loucura, porque está carnalmente. Está muito, o seu nível espiritual está muito ralezinho. Tem que melhorar. Tem que melhorar, queridos. Você tem que saber o que Deus está falando com você. E Ele fala. Você tem que aprender a pegar a direção que Ele está falando e responder a Ele. E Ele vai responder para você. E assim você vai ser uma pessoa guiada, não pelos homens. Mas você vai ser uma pessoa guiada pelo Santo Espírito de Deus. Como nós somos aqui. Eu não fico consultando homens para me saber o que eu vou fazer aqui na igreja. Consultando ninguém. Eu consulto a Deus. Eu vou orar. Eu vou orar a Ele. Vou pedir a Ele e Ele vai e nos mostra o que é que tem que ser feito. E a gente faz a obra e louvado seja o nome do Senhor. Então, olha o trabalhar dele. Ele é consolador. Ele tem um papel, a missão de ensinar. Ele tem um papel também de fazer você lembrar. E ele também é dotado de todas essas qualidades espirituais. De inteligência, sabedoria, temor, conselheiro, fortaleza, espírito de fortaleza. Essa qualidade espiritual Deus colocou em mim. Graças a Deus, desde quando eu me converti ao Senhor Jesus, nunca fiquei morrendo de cabeça baixa, espiritualmente falando. Como muitos ficam abatidos, mas abatido mesmo, a ponto de a pessoa ficar fria. Quem recebeu o espírito de fortaleza, tem uma força dentro dele, dentro dela, que não abate a cabeça de maneira nenhuma. E quanto mais o diabo vem, vai querer destruí-lo, vai querer complicá-lo, mais essa pessoa fica de pé. Porque tem o espírito da fortaleza dentro dele. O Espírito Santo quer fazer isso com todos vocês, com cada um de vocês. Quer colocar isso sobre vocês. Isso é o papel dele. Outra coisa, qual é também a missão que o Espírito Santo tem de fazer também aqui nessa terra? Nós vamos conferir lá no Evangelho de João. Vamos para João novamente.
João 14, perdão, João 26, 6, tá? João 6. Vamos conferir aqui uma outra missão do Espírito Santo de Deus. João 6. Perdão, igreja, João 16, tá? Confundi, tá? João 16. Bom? Evangelho de João 16. Versículo 6, 7 em diante. Bem? João 16. Diz assim, ó. Quem não achou, amados, ouça por favor, tá bom? Não dá para esperar muito. Quem não achou, acompanhe. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Jesus estava falando da sua partida para os seus discípulos. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então o próprio Jesus chama ele de o Consolador. Continuando. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha a missão dele aqui também. Esse aqui é um dos papéis fundamentais que ele tem para fazer. Só que nem todo mundo dá ouvido para o Espírito Santo. Ele tem a missão de convencer, mas ele não é obrigado. Preste atenção nisso. Vamos supor, ele está fazendo o trabalho dele. Certo? Como por exemplo, tem pessoas que o trabalho dele, principalmente em lugares públicos, é dar orientação às pessoas. Principalmente em estações. Você chega lá, pergunta para o cara, eu quero ir em tal lugar. Ele vai falar, você faz assim, 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 você vai chegar lá. O trabalho dele é orientar. Agora, se você vai obedecer, é problema de quem? Seu. Certo? E o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele tem esse trabalho aqui, dado pelo Pai, o Todo-Poderoso. Então tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha o trabalho do Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só que ele não é obrigado. Ele não é obrigado a chegar numa pessoa e ficar ali convencendo ela porque ele é obrigado. Não. Ele faz a parte dele. Ele faz a parte dele como ele tem feito a parte dele. Quem dá ouvido às palavras, esse se convence do mundo. Se arrepende. Esse abandona o pecado, esse põe Jesus em primeiro lugar. Quem dá ouvido ao Espírito Santo, ele nunca vai vir com essa conversa aqui, ó. Eu estou sem tempo de buscar Deus. Quem ouve o Espírito Santo, essa missão nele, nessa pessoa, vai ser bem sucedida. Porque ele vai trazer ela, ele vai revelar para ela quem é o Senhor Jesus. Ele vai revelar para ela, ele vai trazer os ensinamentos, ele vai revelar quem é o Senhor Jesus. E ele vai também fazer com que ela se arrependa, uma vez conhecendo a pessoa de Jesus. O Espírito Santo vai trabalhar para que ela se arrependa dos pecados. Para que ela deixe a prostituição, deixe o vício, deixe a macumba, deixe as religiões, deixe o mundo, deixe o vício. Quando a pessoa vai dando ouvido, ela vai se convencendo. Dentro dela, ela vai, opa, eu tenho que parar de fumar mesmo, eu tenho que parar de beber mesmo, não é bom não, isso é coisa do mal. Olha, eu tenho que parar de andar com quem não presta. O Espírito Santo faz a obra, só que você tem que dar lugar. Falar, ele fala, mas você tem que dar lugar. Quando a gente está a passos de cometer coisas erradas, e principalmente escandalosas, ele fala com você, não é bom. Mas a pessoa não dá ouvido. Ele fala, ó, não é bom. Não vai ser bom para você. Se afasta. Não ande junto.